Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nós vamos falar sobre a lição de sábado, 3 de agosto, Vivendo a Lei. Vamos orar e dar início ao estudo. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Nos ajude a entender a tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Verso para memorizar. Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que o dos céus eu lhes falei. Não vos façam Deus de prata ao lado de mim, nem façam Deus de ouro. Leitura da semana se baseia em Êxodo, 2 Reis, Mateus e Romanos. Deus desejava que seu povo fosse diferente das nações vizinhas. Queria que fosse estabelecido como uma consagrada comunidade de fé, sob liderança e autoridade, sob sua liderança e autoridade. Todos estariam sujeitos à sua lei. Os juízes seriam nomeados como administradores da lei. Os sacerdotes deviam ensiná-los. Os pais também teriam um papel essencial. Basicamente, o que nós podemos enxergar aqui, Deus estabelece uma teocracia, ou seja, seria estabelecido segundo o que ele estabelece como o melhor. Ele também diz em alguns momentos: olha, você não vai ter medo do poder da pessoa, da influência da pessoa, da riqueza da pessoa que você vai julgar. Vai julgar com equidade, porque eu sou o seu Deus, tá? Eu estarei contigo. Então Deus fala isso: fala, olha, o mais justo possível. E as questões mais drásticas, geralmente Deus é que toma a frente. Em qualquer cultura, as leis revelam os ideais, objetivos e caráter do legislador. Por exemplo, quando o faraó ordenou que os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos, essa lei revelou que ele era maligno. Por outro lado, se um governante decretasse que os jovens de 18 anos deviam receber educação superior gratuita, muitos considerariam isso evidência de sua generosidade e de seu desejo de que o povo prosperasse. Aqui, eu quero fazer um alerta, nós não vamos tratar disso nesse momento, mas é fato de que, dependendo com quem você falar, quando você falar sobre esse assunto, questão do faraó ordenando a morte dos primogênitos, dos recém-nascidos, perdão, ele vai associar com a praga que atinge os primogênitos, né? Então, tem como escapar disso. Eu acredito que até você mesmo ou eu vamos pensar nisso ao ler sobre isso aqui, essa questão, a ação do faraó. É difícil você não associar a questão da morte dos primogênitos. Só é, comentando que a Bíblia, toda vez que ela vai falar, com exceção ali de quando Deus dá determinadas ordens, que alguns estudiosos já têm apresentado como hipérboles, exageros, né? Quando fala para você vai chegar naquele povo, vai destruir tudo, todo mundo, que aquilo seriam exageros, né? Seriam hipérboles. Não, não era para as pessoas fazerem efetivamente aquilo, mas era um hipérbole. Nós temos vários hebraísmos na Bíblia, né? Frases que são típicas daquela época que quem ouvisse sabia que aquilo era um exagero, etc. E essa nos parece, nos estudos, ser exemplo. Quando Deus manda um determinado grupo fazer determinada coisa, como, vocês vão destruir, não vai é, é, poupar nada, ele está falando ali. Muitas vezes aquele povo entendia que aquilo estava se referindo aos soldados de guerra e fosse guerrear com eles. E não que era para destruir mulheres, crianças, etc. Agora, há momentos, sim, como o dilúvio, como a destruição de Sodoma e Gomorra, que o próprio Deus toma para si esse encargo. Ok? Então, nós devemos ter em mente que a questão aqui é: Deus não concede esse encargo para os seres humanos fazer esse tipo de atitude. Quando tem que fazer determinadas atitudes, ele faz, porque ele tem o conhecimento suficiente para isso, ele sabe o melhor momento. E nós temos que sempre analisar a Bíblia no contexto da ressurreição. Deus sabe quais dessas pessoas podem estar entre os salvos, ele tem os critérios dele, ele vai conceder a essas pessoas a quem ele souber que é o melhor, a vida eterna. E nós devemos ter em mente, quando Deus fala de, por exemplo, povo mal continuamente e outras coisas, nós devemos ter em mente que muitas vezes o que essas pessoas consideravam bom para os seus filhos era um sofrimento terrível. Temos aí casos em que, se eu não me engano, era o ato de sodomizar. Por que o ato passou a ser chamado de sodomizar? Eles tratavam as pessoas naquela época de forma totalmente desumana e convenciam as pessoas a achar que isso era bonito. Não vou citar aqui porque não tem necessidade, acho que você já deve entender do que eu estou falando, o aspecto de deturpação sexual, de prejuízo sexual, até mesmo a crianças e adolescentes, muitas vezes, e eles faziam com que as pessoas pensassem que aquilo era muito bom. Então, assim, não tem, eu não vejo como pensar que essas crianças
viviam necessariamente com um excelente tratamento, tá? Muitas vezes, principalmente no aspecto de sensualidade, era terrivelmente prejudicial a essas crianças. Muitas vezes elas sofriam e os pais achando que estava tudo bem, tudo às mil maravilhas ali. Então a gente tem que ter essa noção e que só Deus sabe qual é o melhor momento e Ele mesmo toma para si esse tipo de atitude. Ok? A lei de Deus revela quem Ele é, ou seja, sua bondade, amor, valores, retidão e suas restrições contra o mal. Assim como a lei é santa e justa, Deus também o é. Ao criar condições para a vida mais plena, a lei também ajuda a nos proteger de perigos e infortúnios. O respeito a Deus, ao próximo e aos valores da vida eram a base desse sistema legislativo. Eu vou só pontuar algumas coisas que na lição seguinte a gente vai falar, eu vou procurar falar melhor. Deus disse, são essas leis que você proclamará ao povo. Elas vieram de Deus, elas não vieram da cabeça de Moisés. Existe a questão aqui tida como escravidão. Se a gente for analisar os benefícios, eles eram, eu creio que a palavra melhor, para melhor tradução aqui seria servo, e não necessariamente um escravo, tá? Essa pessoa será servo, porque eu creio que o melhor seria servo. Porque quando você olha a questão de como deveriam ser tratados em relação ao sábado, ter o descanso nesse dia, como eles deveriam ser tratados no sentido das festas, de ser possibilitado a eles que participassem de festas. Lembra-te de que vocês foram escravos, então vocês vão tratar bem. Então, ou seja, tudo isso deve ser considerado nesse contexto, para que nós consigamos entender Êxodo 21. Então, eu particularmente creio que o termo escravo aqui não seria a melhor opção, tendo em vista que muitas vezes a pessoa, quando ela lê o termo escravo, ela vai pensar em um tratamento desumano. E a Bíblia, ela pede para tratar com extrema humanidade servos, que muitas vezes são traduzidos como escravos. Nós vamos ver lá que muitas vezes se refere a servos. Né? E também havia uma condição para que isso acontecesse também, para que uma pessoa se tornasse servo nesse sentido. Né? Da mesma forma que vamos vender sua filha como escrava, né? Então, tendo em vista como o povo de Israel tinha que tratar as pessoas que serviam a eles, mais indicado aqui seria serva, né? Aqui até fala da questão de não cometer deslealdade para com a pessoa, para com a mulher, né? Quem ferir um homem vindo a matá-lo terá de ser executado. Porém, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, então aqui nós temos diferença entre aqui a Bíblia já colocando esse aspecto de ato culposo e ato doloso. Ato culposo, ou seja, por algum incidente, né? Porém, se ele não armou cilada, mas Deus lhe entregou as mãos, então, olha, muitas vezes a gente tem que, aqui a gente percebe o que significa Deus entregar as mãos. É óbvio que não foi Deus que fez com que a pessoa armasse cilada para o homem, mas por isso que essa expressão Deus lhe entregou as mãos é uma expressão idiomática, é uma expressão da época em que as pessoas efetivamente elas entendiam Deus o permitiu, né? Então aqui nós temos a questão de ato não intencional e ato intencional, né? Eu não creio que seja da mesma forma como é interpretado hoje, que qualquer imprudência, imperícia, né? Mas assim, que determinadas atitudes ali, determinado tipo de culpa, né? Determinado tipo de ação seria visto como culposa de uma forma mais restrita, né? Não era qualquer, você agir com irresponsabilidade, aconteceu. Não, não era assim. Mas que se houve um acidente ali que, né, haveria uma certa dificuldade de previsão e etc. Aí esse seria o que eu entendo como culposo, né? E agredir o pai e a mãe será executado, sequestrar alguém será executado, amaldiçoar o pai e a mãe será executado. Então, olha, como eles valorizavam aqui a estrutura, não só a estrutura familiar, como a estrutura social. Ou seja, o que aconteceria se a pessoa que sequestra alguém, né, não fosse punida exemplarmente, né? Olha como muitas vezes as nossas leis elas estão bem distantes disso aqui, no sentido de que está no extremo oposto, né? Muitas vezes a pessoa tem uma pena que mais parece uma pena simbólica e irrisória, né? Se alguém ferir um escravo, será punido. E esse escravo morrer será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade. Nós temos que ter em mente aqui o seguinte: analise o contexto, tudo isso. Deus estava falando aqui do ferimento doloso? Não.
Não era permitido ferimento por maldade, por dolo, né? Aqui, quando a gente pensa, ferir com um pedaço de pau e como resultado do escravo morrer será punido. Isso só fazia sentido no conjunto de leis que Deus deu em relação aos servos, num contexto em que de acidente, efetivamente um acidente, estava trabalhando ali com o servo e causou algum ferimento, por exemplo, né? É, ou, por exemplo, num caso em que o escravo o servo ali se rebelasse por algum motivo e o dono precisasse tomar uma atitude mais rígida e o servo acabasse. Então, por que que ele fala aqui sobreviver 1 ou 2 dias e tal? Seria uma das formas de analisar ali a característica do ferimento, se foi proposital, se não foi. Então, eu entendo aqui que, nesse caso, se fosse intencional, a punição seria a mesma, execução. Tá? Então, não haveria. Então, essa questão de propriedade não é no sentido que Deus tratava os seres, pessoas como objeto, né? Mas que estava sob a sua responsabilidade, era um servo dele. Então, assim, um contexto em que houve um acidente, né? Não foi maldade do dono, ou houve um caso em que o servo, por algum motivo, se rebelou, fez alguma coisa ali, o dono teve que conter aquilo e acabou machucando. Tá? Não vejo aqui um ato intencional de querer machucar por qualquer coisa, não se encaixaria no contexto bíblico. E aqui, 2 homens feriram uma mulher grávida e ela dera à luz prematuramente, isso é a NVI, né? Que é o que, se a gente for analisar os textos em que aparece esse termo, que muitos traduzem por abortar, né? Que é o mais, que me parece mais coerente. Der à luz prematuramente, e não abortar, né? Ferir um escravo e o cegar, terá que libertar o escravo como compensação pelo olho. Quebrar um dente do escravo, terá que libertar pela compensação pelo dente. Mais uma vez, isso também é o contexto de uma ação mais enérgica que o dono tiver que fazer, que o senhor tiver que fazer, mas não uma atitude intencional por maldade, tá? Por maldade, é, inclusive aqui, não seria só, combinando os mandamentos, não seria só a libertação, mas ele está falando num contexto aqui em que, por algum motivo, aconteceu um acidente, aconteceu determinada coisa aqui, né? E aí, essa seria a compensação, né? E, obviamente, se esse escravo fosse casado, tivesse filhos, né? Então, esse dono, ele teria que cuidar dos filhos, porque era isso que Deus estabelecia, né? É, como os filhos são propriedade dele, ele tem que cuidar bem dos filhos, dar a devida condição, né? Devido tratamento. Então, tudo deve ser analisado dentro do contexto geral das escrituras em relação a como cuidar. Deus falando que o povo foi escravo, que eles deveriam tratar bem os seus servos e aí por aí afora, né? E a mesma coisa a questão do boi aqui, ó. Se o boi costumava chifrar e o dono, ainda que alertado, não manteve preso, então, o que que a Bíblia fala? Se o dono simplesmente não estava nem aí, assumiu o risco, sabia que o seu boi prejudicava as pessoas e não fez nada, né? Então, nós vemos basicamente isso como o diferencial aqui, né? Obviamente, tendo em mente que alguns mandamentos na Bíblia, se a gente pegar principalmente a questão da fala de Jesus, né? Determinadas coisas foram permitidas por causa da dureza do coração, são forma que Deus está lidando com o ser humano ali e auxiliando de acordo com o nível daquelas pessoas e por aí afora, né? Então, espero que tenha ajudado. Convido para uma oração final. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que temos. Possamos compreender cada vez mais a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Espero que tenhamos tido aí uma boa introdução a respeito da lei e dos diferenciais contidos na lei. É que ela não tinha conteúdos exclusivos, assim, se a gente for olhar em outros códigos, isso existe, é por um motivo que eu creio que é bastante óbvio, né? A Bíblia fala que Deus sempre esteve buscando auxiliar os seres humanos em geral e não só o povo de Israel, por isso, evidentemente, essas leis também teriam vestígios em outros povos, porque o próprio Deus fala, né, que quando ele fala para o povo de Israel obedecer, ele fala: os outros povos me enfadaram, dando a entender ali que ele deu oportunidade para os outros povos, os outros povos também rejeitaram, simplesmente rejeitaram, né, todo que ele ofereceu. Então, que Deus os abençoe e até o próximo estudo.